Então, nós vimos anteriormente sobre quais os benefícios de ter uma gestão de documentos eficiente na empresa e qual é a importância de ter a gestão de documentos. Né? Porque eu falei para vocês sobre quais são os benefícios, mas por que tem que ter a gestão de documentos? Eu entendi quais são os benefícios, mas e se eu não quiser ter? Eu não quero ter a gestão de documentos. Não acho interessante. Vamos entender a importância disso? Sim, é preciso ter na empresa a gestão de documentos. Então, se eu quero armazenar os documentos, se eu quero consultar, se eu quero ter todas as informações que eu preciso de forma fácil, organizada, acessível e segura, eu tenho que ter gestão de documentos. Então, desta forma, através da gestão de documentos, eu vou facilitar a vida de todos os colaboradores. Todos os meus processos empresariais vão ser facilitados. Por quê? Porque eu vou conseguir padronizar processos, eu vou conseguir recuperar arquivos. Sabe assim, eu preciso de uma informação e ela está há tanto tempo ali, digamos assim, perdida. Quando eu tenho a gestão de documentos, eu vou conseguir acessá-la. Eu vou conseguir chegar até ela de forma muito mais fácil. Por quê? Porque eu não sabia nem onde estava isso. Nossa, eu nem lembrava que tinha esse documento. É verdade, nós temos essa informação. E eu aqui achando que nós não tínhamos. Nós temos. Então, um exemplo. Peguei esse exemplo para vocês. No setor de construção, a gestão de documentos auxilia no atendimento às exigências para certificação de qualidade. Por quê? Porque ela permite o compartilhamento de informações com os canteiros de obras que estão longe do escritório. Facilitam a organização do espaço físico, entre outras coisas. Então vamos entender isso de forma melhor. O que isso quer dizer? Como quem trabalha no setor da construção civil precisa de certificação de qualidade, precisa de todos os documentos relacionados, desde a planta, os laudos técnicos, todos os detalhes com relação a como aquela construção está sendo realizada, tudo que está sendo feita, porque são exigências. Olha bem, construção civil, né? Você construir uma casa, construir um prédio, tem inúmeras normas e regras que precisam ser seguidas. Tem uma legislação que cobra dos responsáveis pela construção qualquer problema na execução da obra. Então, olha bem, se não estiver correto, tem que ser refeito, tem que ser arrumado. Então, eu preciso ter esses documentos de forma acessível. Agora pensa, o escritório está aqui, no centro da cidade, mas a obra é lá no final da cidade, na saída da cidade. Então, não tem como você ter um arquivo aqui no escritório e um arquivo lá com eles. O que eu faço? Lá na onde a obra está sendo construída, eu tenho uma forma de que as pessoas que estão lá consigam acessar essa informação. Eu preciso ter esse compartilhamento de informações com eles. Mas como que eu vou fazer isso? Vou ficar levando o documento de cá para lá? Sim, a gente fazia isso antigamente. Hoje já não precisa, porque eu posso o quê? Compartilhar essas informações com ele. Através do quê? De um computador, das redes. Né? Eu tenho uma rede de internet lá naquele local, ele consegue acessar. Então, olha lá, eu construo, né, naquele setor onde está sendo realizada a obra, eu coloco um escritório. E aquele escritório tem internet, tem acesso ao servidor, e aí com isso o engenheiro, as pessoas que estão responsáveis pela obra, conseguem acessar facilmente as informações que elas precisam, né? Sem necessariamente ter um espaço físico. Então ela não precisa ir ao arquivo lá no escritório central para poder ter essa informação. Ela consegue acessar dali mesmo, da obra, para não precisar ficar fazendo esse deslocamento. Tá? Então todas as atividades que têm um trato relacionado a arquivo, relacionado a documento, precisa ter um controle disso. Então eu preciso, na minha casa, ter as declarações de imposto de renda, organizar as declarações de imposto de renda. Eu preciso ter o controle dos registros contábeis, por exemplo, de uma pequena empresa, ou de uma média, ou de uma grande. Preciso ter. Preciso ter o registro de pagamentos, eu preciso ter o registro de recebimentos, eu tenho que ter o registro da folha de funcionários. Lembra? Eu preciso ter lá. Eu preciso ter, por exemplo, um funcionário, quando ele recebe o seu salário, ele assina um olerite, uma cópia fica com o funcionário, outra cópia fica com a empresa. Por que existe isso? É assinada.
para comprovar que a pessoa recebeu. Ela só assina aquele olerite depois que ela recebeu o seu salário. Então tem lá, eu preciso guardar isso. Então olha bem, o Recursos Humanos precisa guardar todos esses olerites. Quem faz a folha de pagamento precisa guardar tudo isso. Então se eu tenho 200 funcionários, significa que mensalmente eu tenho 200 olerites que eu preciso guardar. Só com relação ao pagamento de funcionários. Na minha empresa, além do pagamento normal, nós temos também o vale. Então, olha lá, é feito um outro documento para o vale, que é um adiantamento. Então, é colocado lá, adiantamento do salário. Quando você recebe esse adiantamento, é feito um documento dizendo que você está pegando o adiantamento da empresa. E aí você precisa assinar. Esse documento precisa ser armazenado também, guardado. Por que ele precisa ser guardado? Para não haver lá na frente qualquer discrepância ou discordância do funcionário falando assim: nossa, mas o meu salário veio menor do que o combinado. Aí você diz assim: sim, veio, mas você viu que está escrito aqui desconto de adiantamento de salário? Ah, mas eu não recebi isso aqui. Tá, então peraí, deixa eu verificar. Aí você procura lá no seu arquivo, nos seus documentos e encontra lá. Não, fulano de tal recebeu sim, ó. Aqui assinou, tá vendo? Você mesmo assinou. Então você recebeu, você só não está lembrando. Então por que eu preciso ter isso? Por questões como essa. Parecem questões simples, mas são importantíssimas para o segmento da empresa, para o andamento da empresa. Então tem que ter tudo isso organizado. Tudo colocado, porque são questões que a longo prazo podem causar problema para você. Questões trabalhistas, questões jurídicas, questões fiscais, né, as declarações, imposto de renda, impostos que você deve pagar. Então, a longo prazo, isso pode causar grandes problemas. Por isso que eu tenho que ter armazenado de forma adequada. Tá? Então, a correta gestão de documentos é importantíssimo para melhorar a tomada de decisões. Porque quando eu tenho os documentos organizados, eu consigo, através de uma pequena pesquisa, uma consulta rápida, eu consigo, por exemplo, saber qual é o meu consumo de água, qual é o meu consumo de luz, qual é o meu consumo de telefone. E assim eu consigo gerenciar todas as coisas. Mas por que eu preciso saber o consumo de água? Se eu recebi uma conta, a minha empresa recebeu uma conta, e a conta está acima, como que eu sei que está acima do normal? Porque eu vou fazer um levantamento do histórico e perceber que, nossa, desses últimos 2 meses, a conta subiu muito. E aí eu vou tentar descobrir o que ocorreu. Por que esse valor está tão acima do que nós pagamos anteriormente? Foi algum reajuste? Bom, se for reajuste, eu vou verificar. Ah, não, olha, esse aumento está gradativo. Aumentou um pouquinho aqui, depois esse mês já está maior ainda. Peraí, se aumentou tanto assim, será que nós não temos um vazamento, por exemplo? Através desse histórico das contas de água, eu posso saber se é um vazamento. Olha a importância de você ter a gestão de documentos, porque é um documento que você acessa facilmente e você sabe se tem alguma discrepância ou não nas informações, né? Porque você já está acostumado com isso. Só que tem que ter um correto armazenamento, tem que ser algo que eu consigo acessar facilmente. Tá? Então, por exemplo, as empresas hoje, as fornecedoras de água ou de luz, você consegue entrar no site delas e verificar através do seu código, né, de consumidor, você consegue acessar as contas. Então, eles têm digitalmente um sistema onde estão lançados lá todos os documentos. E aí você consegue acessar. As contas atualizadas, tá? As antigas você não consegue visualizar. Somente as que estão em aberto. As que já foram quitadas não aparecem no sistema. Mas você consegue acessar. Agora, eles lá na central, eles têm acesso a todas. Desde o primeiro momento que o relógio foi instalado na sua casa, até agora, eles têm que ter armazenado essas informações. Mesmo que não sejam versões digitais. Mas eles devem ter armazenado. Porque isso facilita toda a movimentação dos documentos em qualquer empresa. Por quê? Porque as empresas geram muito documento. Quanto maior a empresa, maior é o número de documentos, o volume de documentos. Tá? Então você imagina uma cidade com mais de
200 mil habitantes, né? Eu estou falando de uma cidade até mais ou menos, Maringá maior, lembra disso. Cidade com mais de 200 mil habitantes. Cada residência, aí você vai, quantas residências tem? Tem 200 mil habitantes, quantas residências? Ah, são tantas mil residências. Cada residência tem o seu próprio relógio, logo tem sua própria conta. Então pensa no fluxo de contas só para aquela cidade. Para você ter ali a ideia do volume de documentos que são guardados. Agora pensa numa cidade como Maringá, que é maior ainda. O volume de contas ali. Agora pensa numa operadora, numa empresa como a Sanepar, por exemplo, que atende Maringá. Quantas residências elas atendem no Paraná? Quantas contas têm que ser armazenadas ali? Porque eles têm que ter esse controle. Então, o sistema tem que ser muito grande, muito amplo, porque o volume de documentos é gigantesco, absurdo. E é claro que com a versão digital facilita muito a vida deles. Então, vamos lá. 6 problemas causados pela falta de gestão. Com tudo isso, você ainda acha que não é importante ter uma gestão de documentos na sua empresa? Então vamos pensar, o que isso pode causar numa empresa quando ela não tem uma gestão de documentos? 1. Perder informações. A gente falou sobre isso. Não sabe onde está o material que precisa, não sabe onde está o documento, porque perdeu. Não guardou adequadamente ou não sabe onde foi colocado. Pior ainda, foi até jogado fora. Perdeu a informação porque ele não consegue encontrar. E aí, se eu preciso, o que vai fazer? Acidentes digitais. Fiz a digitalização do documento, mas não armazenei em vários. Lembra da questão de fazer o backup? Se você está na questão usando o digital, você tem que fazer um backup. Por quê? Para ninguém. Para não correr o risco de perder o material que você guardou. Você guardou, fez todo aquele processo, digitalizou tudo, mas você colocou no único computador e o computador deu problema. E agora? Perdeu tudo? Perdeu. Infelizmente perdeu. Então, o que você faz? Salva naquele, mas salve em outros também. Ineficiência na rotina do trabalho. Fica lá um tempão perdendo tempo procurando informações e papéis e pastas porque tá tudo desorganizado. Tanto no físico como no computador. Tem gente que guarda o arquivo, mas não tá organizado, não tá por ordem alfabética, não tá em pastas, não tá colocado lá por ano, por exemplo. Pode colocar por ano, que é muito mais fácil. Não, só jogou os arquivos lá e não separou. Isso fez o quê? Ao invés de facilitar a vida de quem vai trabalhar, só atrapalhou, porque você vai ficar mais tempo procurando ali pasta por pasta, mesmo sendo digital, do que indo lá no físico. Demora tanto quanto. Então, não facilitou. Foi ineficiente essa forma de organização. Custos elevados. Falamos da questão do papel. Se você ainda está usando o modelo de papel, você gasta com cópias, com impressões, com toners e ainda tem o local que você tem que guardar. Então, você gasta muito com isso. Segundo essa pesquisa do Research Information System Inc., eles dizem que as empresas americanas chegam a gastar 8 milhões de dólares por ano só com papel. Então, por que nós estamos mudando para a versão digital? Vamos economizar papel, porque isso custa, tem um valor alto para as empresas. Falhas de comunicação. Documento desorganizado causa ruído entre os setores, porque a informação chega incompleta, é difícil de encontrar, fica perdido as informações e gera muito estresse na equipe. Não conformidade jurídica. Esse é um sério problema, tá? Porque se você fez alguma coisa ali e tem o documento para comprovar aquilo ali, você não vai ter problema. Mas você tem contratos, você tem a parte da contabilidade, você tem tudo isso e não foi armazenado adequadamente, como você vai comprovar que você está correta? Não tem como, porque você não armazenou adequadamente. Alguém vai contestar o que você falou, aí você vai procurar a documentação e não sei, não achei. Você tem que achar essa documentação para comprovar que você está correto. Então, processos jurídicos, questões trabalhistas, é importantíssimo, é fundamental que você guarde esses documentos. Tá? Então, resumindo, gestão de documentos é uma série de procedimentos cujo objetivo principal é o quê?
a produção, utilização e o armazenamento de registros documentais de uma empresa. E ela pode ser realizada de várias maneiras, como a gente viu agora há pouco. Qual é a responsabilidade dela? Administrar todos os documentos gerados e recebidos pela empresa durante as suas ações, de forma a facilitar a busca pelas informações e auxilia a organização, as empresas, as instituições a trabalharem da melhor forma possível, porque a partir do momento que a gestão de documento realiza a organização dos documentos, ela vai facilitar o acesso de todos os colaboradores daquela empresa a esse arquivo, a esses documentos. Portanto, agiliza todo o processo e aumenta a produtividade, obviamente.